como é que vai reagir, né, institucionalmente, como é que vai reagir em termos legais um partido que controla o país, que está propondo agora o fim do espaço aéreo brasileiro, que está deixando estrangeiros entrar aqui, né, à torta e à direita. São Paulo está com o centro inundado de haitianos, com gente do Caribe, da África, que a gente não sabe de onde veio. Então, sem fazer de maneira nenhuma aqui uma apologia da intervenção constitucional, nem do militarismo, eu coloco essas questões aí para a gente começar. Dalmo, o que você acha disso? Eu acho que tudo isso aí é parte do que foi elaborado já no princípio dos anos 90 com o Fórum de São Paulo. Mas o plano do Fórum de São Paulo, e parte deles, é a desmoralização das Forças Armadas, a desensetizar a pessoa, o cidadão, separando ele do nacionalismo e criando essa pátria grande que eles têm em mente. Ok, você deixa de ser brasileiro para você lutar por um ideal continental, mas nesse processo você abandona alguma coisa, você perde alguma coisa, o nacionalismo, e você troca pelo populismo. O que eles pregam é populismo. Então, o que aconteceu essa semana é emblemático. Se todo mundo olhar o que houve com a questão dessa comissão da mentira aí, porque não pode ser chamada comissão da verdade. Em realidade, a gente viu na cara de todo mundo, foi um juízo político. As Forças Armadas foram colocadas no julgamento, apesar que foram eles que deram a anistia da UIS. Só que era para os dois lados. Mas na mão do PT, isso virou um negócio. Porque agora o que aparece de ex-guerrilheiro, só para faturar em cima, você está entendendo? É absurdo. E eu escrevi isso hoje. Eles negam que eles começaram a guerra. E eles negam os mortos também. Você não pode ter dois pesos e duas medidas dessa forma. Yeah. Okay? Essa insurgência armada, ela nasceu em Cuba, ela foi fomentada em Cuba, foi trazida para o Brasil, foi a primeira realmente estratégia do Fidel Castro e do pessoal lá da Revolução Cubana, foi replicar o que eles fizeram em Cuba, através das armas, os barbudos, sujos, descendo a Serra Maestra com um fuzil na mão e conquistando o poder. Claro que isso não funcionou. Na Bolívia, o Che Guevara foi morto, porque no Brasil eles foram sufocados. Eles perceberam que essa forma já não funciona. Eles também perceberam que a arma mais eficiente que eles poderiam ter nas mãos é a democracia. Vocês podem ver, esses populistas, a primeira palavra que sai da boca deles é democracia. Para eles é muito fácil falar de democracia. Exercer a democracia é outra história, ok? Mas falar dela, ok, é fácil. Então, no esquemazinho ali do Fórum de São Paulo, essa semana eu entrevistei o general Peñalosa. Ele sim, ele sabe, porque ele viveu, ele estava na Venezuela, na ativa, na época, ok? E eles já tinham sinais de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo na Venezuela. E isso vai sair no documentário que eu estou editando agora. Ele me falou um negócio que eu nunca tinha ouvido falar antes, sobre o Chávez. Que o Chávez, ele não era um militar que se tornou golpista. Ele era um golpista que se tornou militar. É uma bela distinção, né? Muito, muito grande. E que ele foi plantado ali. E que o Lula sabia da história toda do Chávez, porque foi contada pelo Fidel Castro, ok? Em 1990, 91, porque o Lula
em 89, quando ele teve aquela expressiva votação de 47 milhões de votos, ele ficou em segundo lugar, que o Collor ganhou, porque teve o apoio, basicamente, da Rede Globo, ele ganhou o respeito do Fidel Castro. E foi aí que nasceu a ideia, gente, por incrível que pareça, graças a essa votação de 47 milhões de votos, que nasceu a ideia do Plano Prosser. Por que não conquistar a Latinoamérica inteira através do voto? O Plano Prosser, em 1990-91, eles chegaram à conclusão de que, pela expressividade das votações do Lula, seria uma arma fabulosa. Coincidiu com a caída da União Soviética, que acabou a União Soviética. Esse pessoal técnico, okay, tanto da KGB quanto da Stasi, muitos foram para os Estados Unidos e terminaram na NSA. Mas uma grande parte também foi para a Havana, porque são mercenários. Okay? Quem pagar, leva. Então, o que aconteceu? Eles desenvolveram, eles já tinham essa visão de que tudo seria digital, computadorizado e tudo, e eles propuseram a Fidel Castro que eles desenvolveriam tecnologias, okay, para garantir eleições. Basicamente Sim. foi isso. Agora você tocou num ponto aí, desculpe interromper, Dalmo, que é muito bem lembrado. Eu só vou interromper você agora para eu mesmo não me esquecer depois, que fez parte dessa reunião agora lá em Quito, dia 5, não sei se você viu, a formação de uma comissão, seria uma espécie de uma comissão continental de eleições, vamos dizer assim, né? Sempre envolvendo esse sistema da Smartmatic, da União Eletrônica, quer dizer, para implementar mesmo a coisa de uma maneira que não vai ter mais volta em toda a América Latina. E o que eles são muito inteligentes, essas pessoas. A gente não pode subestimar o que eles realmente são capazes de fazer. Pensa bem, esse verniz que eles mostram para o mundo inteiro é de democracia, são eleições. Ali, ó, disputadas e ganhadas. Okay? É por isso que o pessoal que clama, okay, por uma intervenção militar, o problema é esse. Okay? Para o pessoal aqui fora, você está interferindo num país que foi eleito democraticamente. Apesar que agora a gente sabe que houve realmente uma fraude absurda, enquanto a gente não arranhar esse verniz e mostrar aqui fora que não é uma democracia, é uma falsa democracia, porque é uma mentira, ok? E o Brasil inteiro é refém dessa mentira. Eu vou mais longe. A Dilma ganhou as primeiras eleições de 2010. Ela ganhou honestamente. Não teve fraude. Okay? O que teve foi um banana lá como era o nome dele? José Serra? Isso, Então, José Serra é um banana como candidato. Ele se elegeu agora senador, não sei por quê ou para quê. O cara é um vendido. Tá entendendo? Não importa que é PSDB ou raio que o parta, ele é um político, ok? É o estereotipo do político que deveria ser erradicado da vida política brasileira. Ele, o Alckmin, todos eles. Okay? Eu acho que essa safra política brasileira ela é muito, muito ruim. A gente está vendo exceções. Okay? A gente vê exceções. Não estou falando que todo mundo é assim, não. Mas eu segui um pouquinho a história do José Serra, okay? Quando ele entrou para o prefeito, falou que não iria sair, mas depois foi candidato a governador, e isso e aquilo. E na hora, quando ele foi candidato a presidente, okay? Ele parecia um sparring, não um candidato. Ele estava lá para apanhar, né? Ele estava ali só para fazer o papel de opositor. Então, você expressa a sua preocupação com a impressão de legitimidade frente à comunidade internacional que essa eleição fraudada pode passar ao PT, né?
É isso que você tá colocando, quer dizer, aceitou a regra do jogo e agora com uma intervenção militar, como perdeu, está querendo mudar, né? É isso que você coloca. Eu pergunto a você se essa questão toda da Petrobras, né, que está acontecendo nesse momento, não vai, quem sabe, ela mesmo pesar mais ainda, né? Vai ser mais forte do que o, vamos dizer assim, do que o esforço necessário para convencer o mundo de que houve fraudes através da Smartmatic, quer dizer, porque o que tem, é isso que eu queria perguntar para você, porque você está aí, né? O que tem de gente nos Estados Unidos hoje perdendo dinheiro, Dalma, por causa da Mas Petrobras, é um caso de polícia. é um caso de polícia, né? Isso é um caso de polícia. Né? Aqui estaria já todo mundo em cana. Você está entendendo? Então é um caso de polícia. Eu estou separando os dois casos por uma razão simples, ok? Um caso de polícia aqui, como vai acontecer, aqui vai haver juízo, aqui pessoas vão ser condenadas, você está entendendo? Vão ter que pagar muita grana. Claro. Quem perdeu dinheiro será ressarcido, ok? Mas é um caso de polícia. Okay? O caso político é diferente, ok? Os Estados Unidos levou porrada de todo mundo por muito tempo por intervencionista, ok? Ok, mesmo na Revolução de 64, que a CIA realmente teve um papel ultramarginal na história, você está entendendo? Acabou virando a vilã de tudo, quando não é verdade. Claro. Os Estados Unidos não vai interferir como não interferiu com a Venezuela. Ok? Só que o que está havendo agora é, você tem um Senado, ok? Muito mais conservador, você tem uma Câmara de Representativos também muito mais conservador. O Obama levou uma porrada que transformou o Partido Democrata, ou seja, em termos numéricos, é equivalente a 1929. Okay? Eles perderam muito. Eles já não são a maioria. Então, quem tem a maioria aqui nas duas câmaras, tem tudo. Aqui são dois partidos só, gente. Não é essa zona que é aí. Está entendendo? Porque esse monte de partido permite o quê? Os conchavos, a compra de voto, os mensalões. Aqui não tem isso. Então, o que acontece? Enquanto o Brasil, okay, a percepção for de que é uma democracia legítima, okay, que ela ganhou no voto, legalmente, okay, que o povo aceita essa vitória dela como parte do jogo democrático, ninguém pode fazer nada. E qualquer intervenção militar teria o resultado oposto do que todo mundo quer. Porque essa gente, ok, de ladrões safados, eles passariam a vítimas. Você está entendendo? Sim, funcionaria como a vitimização, né? Correto, e já aconteceu. O Hugo Chávez, em 2002, ele se deu um autogolpe, porque ele fomentou um grupinho, ou seja, tudo na surdina, mas um grupinho de militares para darem um golpe nele. Só que ele foi do Palácio de Miraflores, ele foi para uma ilha, ele foi para um puta de um hotel e ficou ali esperando o resultado. O resultado qual foi? Tá? Deixou lá o Carmona, acho que ficou 2 semanas, ok? Estados Unidos imediatamente foi lá e deu apoio. Era tudo o que ele queria. Tá entendendo? Aí, ok, ele conseguiu ver quem estava contra ele. E depois disso houve uma purga tão violenta. O que teve de gente morta, exilada, depois disso. E ele voltou lá do hotel, de volta para Miraflores. Está entendendo? Voltou mais forte do que saiu. Certo. Depois disso, foi que ele forçou o plebiscito lá. Ele mudou a Constituição, ok? Aí ele poderia ser reeleito cada 6 anos. Claro. Okay? O que eu fico pensando, isso que me ocorreu perguntar a você agora, é o seguinte, né? A
a gente sabe que a estratégia continental é uma só, né? A estratégia da Venezuela e a estratégia a ser usada aqui é a mesma, né? A gente sabe qual seria o risco de funcionar como uma retroalimentação positiva, uma intervenção militar ou mesmo a intervenção exterior dos Estados Unidos. A gente já sabe disso. A pergunta seria o seguinte, quer dizer, do ponto de vista geopolítico, será que a gente pode pensar que o governo americano vai olhar para o Brasil da mesma maneira que olha para a Venezuela? Quer dizer, a importância econômica do Brasil no mundo, que está acontecendo agora com a Petrobras, será que isso por si só não vai ser suficiente para criar uma pressão muito forte de fora do Brasil para que esse governo saia? Não, não. Porque não pode haver interferência. Eles têm como argumentar como que um país como os Estados Unidos vai interferir com uma democracia de fato. Sim. Você está entendendo? Sim. O Brasil é membro da ONU, ok? Da Organização dos Estados Americanos, do G20, do BRICS. Imagina o Huawei, ok? Que seria, essa gente né? faria se houvesse a menor das interferências. Você está entendendo? Até uma palavra mal colocada já poderia ser usada como interferência. Então isso não vai acontecer enquanto o Brasil for percebido como uma democracia. Entendo, então, a impressão de democracia. Né? Primeiro de tudo, quebrar isso, ok? Riscar esse verniz, ok? Em inglês é veneer, ok? Claro. Riscar esse veneer, ok? E mostrar que não é uma democracia, que foi uma fraude. E como essa fraude foi feita? Foi feita porque eles têm um cavalo de Troia lá dentro, ok? A Smartmatic. Como que o TSE pode justificar contratar uma empresa que é notória por fraude? Okay? Até estão dizendo que o PT usou nessa eleição foi a Lei Maria da Senha, né? E mais, o sistema brasileiro ele já é pobre, ele é falho. Urnas de primeira geração, ok? Você não tem como auditar, você não tem como fazer nada, e eles também não permitem. Ok? Todas as tentativas que você tem, que qualquer pessoa que levante qualquer dúvida com o TSE, você encontra uma parede. Você está entendendo? Eles são os juízes deles mesmos. Então jamais vão ser condenados. E outra coisa, muita gente me pergunta, por que os políticos não estão falando disso? A coisa é muito simples. O político brasileiro, quando vai se eleger, ok, tem que prestar contas ao TSE da campanha. Ok? Uma canetada do TSE, eles podem perder mandato. Ok? Pode ser por qualquer coisa. A Dilma não vai perder por gastar 100 milhões a mais. Ok? O Pimentel não vai perder por gastar 15 milhões a mais. Mas o Aécio perderia, tá? Se ele cogitasse alguma coisa, se encontrarem que ele gastou R$1 a mais. Por quê? Então, por isso que o Aécio teve aquela reação depois? Até o TSE, em realidade, é uma Gestapo, ok? A filosofia deles é la confianza soy yo, ok? Ou seja, a gente tem que acreditar neles incondicionalmente. Eles exigem, e mais, eles gastam milhões e milhões e milhões todos os anos para lavar o cérebro de todo mundo, que as urnas brasileiras são a 8ª maravilha do mundo. Ok? O que eles não falam é que ninguém quer essas urnas, que todo mundo sabe que tem fraude. Ok? O problema é que isso não chegou ainda a um nível que o povo soubesse. O que eu espero, porque semana que vem, na terça-feira, ok, vai haver acho que chama reunião pública na Câmara. E audiência pública. Audiência pública. E pela primeira vez, o nome da Smartmatic vai ser citado na Câmara dos Deputados em uma audiência.
ok? O que me assusta é o seguinte, a Smartmatic entrou em 2012 aí, ok? A imprensa, não existe uma imprensa investigativa aí no Brasil, um jornalismo investigativo. Ninguém cogita absolutamente nada. Ninguém se perguntou, ninguém se pergunta. Ok, o TSE fala que é uma tecnologia brasileira. Se é uma tecnologia brasileira, por que precisa de empresas estrangeiras? E já que precisa de empresas estrangeiras, por que a mais suspeita de todas? Ok? O presidente da Smartmatic das Filipinas foi preso, gente, por fraude. Ok? A Smartmatic está banida aqui dos Estados Unidos. Ok? E agora, o plano deles é fazer tudo biométrico aí no Brasil, viu? Então, quando você for votar, eles vão saber exatamente a hora, minuto, segundo que você votou, vão saber quem é. Pressão arterial, peso, colesterol. Correto. Então, a tendência é ficar pior ainda. Se a gente não tirar eles agora, porque eu acho que o Lula, como é um covarde, você está entendendo? E esse Sim. pessoal do PT, que são covardes também, eles vão oferecer um sacrifício. E esse sacrifício, ok? O sacrificial lamb, ok? Essa ovelha do sacrifício é a Dilma. É a Dilma, né? A Dilma, a cabeça dela vai ser entregue em bandeja de prata. Tá? Na tentativa, expectativa de apaziguar todo mundo. Ok? Porque o plano aqui, qual é, gente? Eles vão forçar a barra agora para ver plebiscito. Porque eles têm que mudar a Constituição. Porque se eles mudarem a Constituição, primeiro, garantem o retorno de Lula em 2018. Eles garantem que todos os crimes que foram cometidos, inclusive o mensalão, deixem de ser crimes. Ok? Vai ser assim, ó, blank slate. Ninguém cometeu crime nenhum. Zé Dirceu, grande herói. Você está entendendo? E eventualmente até presidente do Brasil. Vocês querem ter o Zé Dirceu aí de presidente? Isso na linguagem revolucionária eles chamam isso de reabilitação, né? Desculpe, Vitor, eu tô cortando você, você não falou coisa. Vai lá, Vitor. Não, o que eu ia falar, Dalmo, será que eu estava olhando o seu hangout, né, o seu último hangout, e você falava muito em plebiscito, né? Outra conversa que nós tivemos também, você falava muito em plebiscito. Será que eles não estão segurando, o Teoriza não está segurando o nome dos deputados exatamente para depois do plebiscito? E aí eles viram de inocentes? A gente não sabe realmente o que está rolando ali na Polícia Federal, porque essa gente, é outro absurdo do Brasil, eles têm um fórum privilegiado. Que merda é essa? Olha o privilégio que esse pessoal já tem. Ganham super bem pra caramba, ganham para ter paletó, ganham para ter carro, apartamento de graça, passagem aérea de graça, já ganham pra caramba. O brasileiro é um otário. Ainda, quando eles cometem crime, tem fórum privilegiado. Então, isso aí tem que acabar também. Porque o fórum privilegiado, originalmente, era para proteger o quê? As opiniões políticas das pessoas. Era com relação a juízos políticos. Não para proteger criminoso. Mazo, shut up. Mazo. Ele viu alguma coisa lá fora. O detalhe que é tão absurdo isso. Agora, quem não liberou os nomes ainda foi a Polícia Federal, porque isso está sobre segredo de justiça. O problema é que essa justiça brasileira aí, tão vendida e tão hipócrita, tão medíocre, a justiça brasileira é medíocre, tá? Eles privilegiam um bandido, ok? E o cidadão honesto é carne de canhão. Você está entendendo? É que nem gado, não tem valor nenhum. O que a gente tem que fazer quando
conseguir tirar essa gente daí, é realmente repensar, okay, como é feita a justiça no Brasil. Okay? Tem que construir cadeia aí, muita cadeia. Encher o país de cadeias. Okay? Bandido, vai para cadeia. Deputado vagabundo e preguiçoso e ladrão, vai para cadeia. Não tem essa de foro privilegiado, não. Então, são as coisinhas que a gente vai vendo que é errado, mas o foco agora é o que vai rolar com a situação que existe. E a situação que existe agora é que esse pessoal, eles detêm o poder completo, eles têm já um aparelhamento muito grande. Felizmente, eles ainda não aparelharam a nível de Venezuela. Ok? Mas falta pouco, né? Falta pouco. Porque o que rolou essa semana dessa comissão da mentira aí é parte desse plano. Você desmoralizar as Forças Armadas, subjugar as Forças Armadas. E é um processo que a gente está vendo ocorrer agora na Argentina. É o processo que a gente está vendo ocorrer no Chile. Houve no Equador, com sucesso. A Venezuela já mudou de nome, agora é Exército Bolivariano. Tá entendendo? Então, tudo isso é parte de um plano. Na Nicarágua, 100% subjugado já, mas no Brasil ainda não chegaram a esse ponto. Ok? Um país que sempre foi, assim, mal visto pelo brasileiro, pelas conotações e tudo, que é o Paraguai. Agora está melhor, muito melhor. Né? Gente, o Paraguai, ok, conseguiu vencer o Fórum de São Paulo. Paraguai e Honduras. Esses dois países, ok, pequenos, sempre relegados a terceiro plano, ok? Tanto que Estados Unidos colocou uma base lá no Paraguai. Por que eles têm aquela base lá no Paraguai? Eles não podem interferir e não vão interferir com democracia. Mas, em caso de uma aventura militar equivocada, eles já têm os assets no lugar. Tudo que eles precisam já está ali pertinho. Está entendendo? Tem a quarta frota também, que ela fica reativada, né? A quarta foi reativada. Coisa que muita gente não sabe. Isso é uma base aí na Flórida, né? No sul aí, né? Só que a quarta frota, ela, em questão de horas, ela é mobilizada. Em questão de dias, ela pode estar aí na costa do Brasil, aí, ó. De norte a sul, hein? E aí você tem ali no Paraguai. Só ali no Paraguai eles devem ter o quê? Uns 200 F-18. Tá entendendo? Por quê? Porque eles não estão dormindo, não. Aqui ninguém está dormindo. O problema é outro. Okay? O problema é que Estados Unidos não vai interferir com uma democracia. Enquanto percepção de democracia, os militares brasileiros também não vão interferir. Pois é, eu queria só interromper você para lhe fazer uma pergunta, Dalmo. Você disse que essa imagem, essa falsa imagem de democracia, ela é fundamental que ela seja destruída. A comunidade internacional não pretende interferir conosco aqui enquanto isso permanecer vigente, né? Mas a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte, assim, mesmo, veja bem, mesmo que esteja em jogo a segurança nacional dos Estados Unidos, você pensa isso, Dalmo? Porque o que está acontecendo é o seguinte, esse país aqui, o Brasil, ele está se tornando um perigo para o mundo. Né? Você pensa uma coisa perigosa no mundo hoje, você pensa em Mir, Farc, você pensa, né, em remanescente do Sendero Luminoso no Peru, ISIS, o movimento Talibã, quem explora crianças em guerra de diamante na África, pensa uma coisa horrível. A gente é amigo, né? A gente é amigo de tudo que não presta, de tudo que é perigo. Hezbollah, Hamas, é com a gente mesmo. Né? Então, assim, daqui a pouco vai ter que cair a ficha nesse sentido também nos Estados Unidos. Né? Já caiu, gente, mas já caiu. Milton, você caiu uma ficha faz tempo. Mas o problema continua o mesmo. Você está entendendo?
Aqui nos Estados Unidos, o país levou tanta porrada por ser intervencionista. Imagina se os Estados Unidos começam a dar opinião sobre o que está rolando aí no Brasil. Seria absurdo. Olha o que aconteceu aí com esse negócio aí da espionagem do NSA, ok? Sim. Que é uma coisa necessária para eles. Eles querem saber tudo o que está rolando, e sabem tudo o que está rolando, ok? Inclusive tem especulações de que a Polícia Federal está sendo muito bem alimentada ultimamente. Está entendendo? Informações chegando que, né, vindas de fora, né? Olha a precisão cirúrgica da Polícia Federal. Se eu fosse um petista metido nesses roubos, eu já tirava esse novo passaporte de 10 anos, tá? Já sumia. Já me mandava lá para o Cazaquistão, viu? Porque o que vem por aí é bomba. Eles podem falar, a direita raivosa, ultradireita raivosa, porque o que vem para frente, o que vem para cima deles agora, eles vão ver o que é raiva. Tá entendendo? Porque o povo, a hora que perceber, porque o povão, ok? As pessoas que realmente não têm interesse político, quando começarem a se educar e fazerem contas simples, ok, esses 100 bilhões que foram roubados, ok? Quantas escolas, hospitais, você é médico? Sim. Imagina quantos hospitais de qualidade não poderiam ser construídos no Brasil. Meu Deus do céu, não dá nem para contabilizar. Mas isso tinha que aparecer no Jornal Nacional, né? Ele que tinha que informar, eles não vão informar isso. Só que em algum momento, ok, a mídia brasileira ela vai ter que mudar de lado também. E como são hipócritas, eles vão fazer isso sem pena nem glória. Está entendendo? Porque não existe mídia, não existe uma imprensa livre no Brasil. Existe uma imprensa comprada. Ela é de aluguel. Quem está no poder aluga a mídia brasileira. Até a Veja, eu estou puto com a Veja. Está entendendo? Porque eles são seletivos também. Ok? O lance da Smartmatic. Por que eles não falam? Porque eles sabem, porque eu alimentei eles de informação e muita. Fiz conexões para que eles fizessem entrevistas aqui. Eu me ofereci para ir com o meu equipamento. Eu tenho minha produtora aqui. Está entendendo? Para fazer entrevistas. Quando eu estava lá com o General Penhalosa, tá? Eu troquei umas palavras com o Felipe Brasil lá, para ver se ele tinha interesse em fazer algumas perguntas específicas, ok? A resposta dele foi, estou ocupado agora. Então vai pra puta que te pariu. Você está entendendo? É verdade. E ontem, na entrevista lá, na Veja que ele deu, ok? Falando do Fórum de São Paulo. O que ele está falando do Fórum de São Paulo, todo mundo já sabe. Me fala alguma coisa que eu não sei. Sim. Está entendendo? Então, é tudo babaca, é tudo... É puro ego. Você está entendendo? Eu não vejo ninguém realmente sério. É ego. Ok? Ego feeding frenzy. Ok? Tá muito feia a coisa, né? Olha, tá de lascar. Mas fica esse ego todo, uma hora vai vir a conta, né? Do jeito que a gente está avançando... A conta, eu acho que já bateu. O pessoal é que ainda não percebeu a gravidade das coisas. Você está entendendo? A vantagem que eu vejo agora, okay, é que cada vez mais as pessoas estão acordando, ok? Você vê a espontaneidade de pessoas como eu, vocês, pessoas comuns que nunca tiveram interesse em política. Você está entendendo? Arregaçar as mangas e falar, ok, se não fizeram até agora, somos nós que vamos fazer. Vocês já tinham visto isso antes, em algum momento? Não. Esse é um movimento novo, assim, né, nesse sentido, né, do pessoal, Vitor, do que a gente está assistindo e que começou pelas redes sociais, que as pessoas não aguentam mais. Ninguém aguenta mais isso aqui, né? O Lula não desmoralizou a nação, ele amoralizou a nação, né? Completamente. A nação perdeu a referência de moral, né? Não, sem dúvida. Mas eu acho que o povo brasileiro ele é muito culpado também. Você está entendendo?
O povo brasileiro, uma das coisas que é uma crítica direta a todo mundo, talvez se eu tivesse continuado aí, serviria para mim também, uma certa apatia, você está entendendo? Uma complacência natural, você está entendendo? Uma anestesia, o problema não né? é nunca comigo, é com os outros, deixa os outros resolverem. A mensagem agora é simples, o problema é de todo mundo. Ok? E todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo. Até os petistas, ok? Porque tem muito ex-petista que quando acorda, aí eles acordam legal. Tá entendendo? Quer dizer, eu não sou grande conhecedora, mas há um ano que eu estou ouvindo todos os vídeos do YouTube, as conversas da Rádio Vox, todas as oportunidades de hangout. Então, a gente consegue ter um pouquinho, eu consigo ter um pouquinho mais de facilidade de entender o que está acontecendo. Mas todo esse mecanismo, ele é extremamente disfarçado. Vocês acreditam que eu perguntei para 2 oficiais militares, um está na reserva da Marinha, outro do Exército, aqui no prédio. Perguntei, vocês sabem o que é o Foro de São Paulo? Nenhum dos 2 souberam me dizer. E não são analfabetos. São pessoas que, pela própria situação de militar, eu acho que eles deveriam saber. Eles são conspiradores, sim. Sem dúvida. Eles são muito proativos. A gente não vê. Mas olha só tudo que eles planejaram quando você pega o todo. Ok? O esquema da Pátria Grande, ok? Que para o Fidel Castro era uma guerra de ideias. Ele fez essa descrição. O que nós temos aqui é uma guerra de ideias. A ideia deles do que é democracia e o que deve ser um governo, e a nossa interpretação. Então, a Pátria Grande era isso, essa aglutinação desses países latino-americanos. Inclusive, muitas repúblicas não são nem viáveis, realmente. A gente está falando aí de países pequenos, mas que têm representação na ONU, tem uma representação política grande. É o caso de Equador, de Nicarágua, de El Salvador. Em El Salvador, a gente fala muito da Venezuela, Equador, Bolívia, mas em El Salvador, inclusive eu publiquei sobre isso, ok? O candidato lá chama Alan Quijano, ok? Se você pegar como foi a eleição em El Salvador, que foi o ano passado, e pegar o segundo turno do Brasil, é idêntico. A margem de erro é a mesma. E o Quijano, quando perdeu, ele deu uma entrevista, onde ele fala claramente, eu não aceito isso, eu não aceito, porque eu tenho muitas dúvidas sobre a empresa que está fazendo as apurações. Eu dou um docinho para vocês, se vocês souberem qual era essa empresa. Começando com Smart e terminando com TIC. Só que mudou o nome, já não é mais Smartmatic, ok? Agora é Fraudematic. Então tem... Very smart. Em Londres, né? Eles são tão cara dura, olha o nome que eles colocaram, ok? Esperto. Tá entendendo? Espertomático. Tá entendendo? Smartmatic, you know? O detalhe aqui é simples. O Brasil, ok, é uma vítima dessa gente. Okay? Eles querem o poder absoluto. Eles querem perpetuidade no poder. Eles vão criar dinastias de quem vai estar no poder. Começa pelo Lula. Só que o Lula, o Lulinha não serve muito para a política. Mas atrás do Lula está o Zé Dirceu. E vocês podem apostar uma coisa. O arquiteto de toda essa história do Petrolão é o Zé Dirceu. Okay, ele foi o arquiteto do Mensalão. Ele paralelo ao Mensalão, já existia o Petrolão, isso está provado. Eu ia
dizer. Sim. Tá entendendo? Então, a eminência parda aí no Brasil é o Zé Dirceu. E para ele, ser condenado a 7 anos e passar, o quê? 10 meses que ele passou na cadeia? E passou em fórum privilegiado? Não, para ele sim. Ele é agente do G2, né? Não, ele é. Sim. E o plano dele é eventualmente ter um retorno assim, estilo Mandela. Ok? Mandela teve preso, quando voltou, a história já tinha mudado completamente. Nossa. E muita gente esquece o que o Mandela aprontou também. Tá matando companheiros, entregando, ele era delator. Então ele não era o santo que todo mundo pensa, não. Ele se tornou um cara mais pacífico depois, porque a biografia dele foi mudada. Aí ele se ajustou àquele personagem. O que eu ia dizer é o seguinte, uma coisa interessante da gente observar na história do PT é a história do declínio do nível, tanto moral quanto cultural, das forças que deram apoio, né, fazendo assim uma retomada. Como é que esse partido surge? Surge com aquele pessoal remanescente lá da, né, Rua Augusta, né, Faculdade de Direito, né, Rua Maria Antônia, perdão, de 68, depois, ao mesmo tempo, com o movimento sindical, isso depois passa para a classe média, e aí uma parte do empresariado muito influente no Brasil apoia, e o Lula finalmente chega ao poder, né? E hoje o que a gente tem apoiando no Brasil aqui é um segmento da sociedade que pode se chamar cada vez mais de marginalizado mesmo, né? Então, o PT ele passa a se apoiar naquilo que o Marcuse identifica lá nos anos 60, Dalmo, com a questão assim, né, da ralé mesmo, da criminalidade. Quer dizer, nós temos uma massa carcerária de 500 mil de pessoas, mais ou menos, do Brasil, Dalmo, aprisionadas, né? Que é a segunda maior do mundo, né? A segunda maior do mundo, né? Deve perder para a China, provavelmente, ou os Estados Unidos, eu não sei qual das duas, né? Eu acho que a China. Mas quer dizer, e lá dentro dos presídios, dessas prisões todas, o primeiro comando, o antigo Comando Vermelho, qual é o nome que recebe essas instituições lá entre eles? É o partido, né? Assim que eles chamam, né, Dalma? Então, assim, o PT se apoia nesse tipo de gente, né? E num proto-movimento aí, movimento guerrilheiro, ilegal, que não tem personalidade jurídica, chamada MST, né? Então, isso é uma mudança, assim, vamos dizer assim, um declínio do nível das forças, né, que fizeram esse partido surgir no país. E eles vão ter que, para poder permanecer, eles vão ter que ir apelando cada vez mais para níveis mais baixos e estratégias mais sujas, né, Dom? Uhum. Mas é aquele lance, se você olhar, uma coisa que eu notei é a quantidade de ex-petistas, e são gente de altíssima qualidade, intelectual, moral, tá entendendo? Eu confesso para você que eu fui petista. Eu fui petista na década de 80 aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era um petista fanático. Eu conversei com o Lula. Assim, eu fui ver quem era essa gente quando eu fui trabalhar com eles como médico aqui em Porto Alegre, Dalmo. Né? Correto. Aí que eu fui ver o que era o PT. Mas é por isso que eu sou a favor, da gente, em nenhum momento, a gente ignorar isso. Dalmo, você sabe que uma vez eu fiz uma escala, eu publiquei isso, se você quiser, eu lhe mando, tá lá no meu blog, o Ataque Aberto. Publiquei lá também no Inglorious Doctor uma escala de Milton, que eu chamei dos 5 graus de petismo. Né? Então, o petista tipo 1 é esse cara aí dos R$50, dos R$90 e o sanduíche. Né? Ele não sabe o que é socialismo, ele tá lá na Paulista, né? Ele faz o que for necessário, ele incendeia ônibus, ele quebra a loja, ele, né? Depois tem o tipo 2, que é um cara que mistura política com religião. Normalmente esse cara tem nível universitário, era eu nos anos 80. Né? Esse é o petista tipo 2. O tipo 3 é o sindicalista, é uma porta, né? Aquele cara ignorante que transa com cabrita, se mete em greve, dá porrada em todo. É o Lula, esse é o tipo 3. Tipo 4 é aquele petista de psicanalista, assim, aquele petista que gosta do PT em Paris, né?
Ele toma um café em Paris, ele faz um movimento pró-Dilma em Paris. Esse é o PT tipo 4. E o tipo 5 é o que eu chamo o the real thing, né? Dalmo, Vitor. Aí, assim, aí é Tarso Genro, né? Aí, assim, é Dirceu. Aí são os caras que sabem mesmo coisa. Aí Nossa, muito boa. engrenagem. Uma escalinha que eu fiz aí, se vocês quiserem, eu mando. Ah, eu quero, com certeza. Excelente. Adorei. Não interessa, viu? Deixa eu dar para vocês aqui um parecer meu, como quem viveu isso aí nos anos 80, conhece esses caras, viu como é que eles surgiram, foi um deles. O Dalmo também conhece muito bem isso, Vitor, eu tenho certeza. Tá? Não interessa se nós vamos para a rua, Dalmo, pedir auditoria na Smartmatic. Não. Se nós vamos para a rua por causa da Petrobras. Não interessa se nós vamos pedir impeachment ou se nós vamos pedir o Bolsonaro para presidente um golpe, não interessa. O PT vai chamar gente para dar porrada em todo mundo. Concordo. Tá? A divisão quem está fazendo entre nós somos nós. Tá? Para o PT, o senador Lindbergh Farias disse da tribuna do Congresso, eu assisti, não sei se vocês viram, né, que tem um movimento no Brasil de fascistas, Vitor, fascistas, que estão pedindo uma intervenção militar, e que tem um outro tipo de movimento que está pedindo impeachment, Dalmo, que na opinião dele, Lindbergh Farias, são os primos dos fascistas, segundo ele, né? Então, assim, não tem diferença. Não tem, né? O PT é um partido que não admite oposição, né? E isso precisa ficar claro, assim, para todo mundo, né? Quem me chamar de traidor é porque tem um benefício desse dinheiro. Exatamente. É pessoal do PT. Tá mamando, né? Tá entendendo? Só que até agora, graças aos para-raios que a gente tem, pouco fizeram comigo. Tentaram umas coisinhas bobinhas aqui e ali, mas até agora não rolou nada que eu não pudesse me defender. Agora, esse sinal que você está incomodando, né? Ainda bem, né? Imagina fazer uma coisa e ninguém notar. Já descobriram você, né? Eu já notei isso algumas vezes. Com a minha vida profissional aqui em Porto Alegre, eles estão liquidando, viu, Dalmo? Eu estou acusado de agredir colega, daqui a pouco eu não vou ter mais onde trabalhar, quer dizer, isso é a estratégia natural deles, né? Isso aí é... É que nem o pequeno e o médio empresário, né? No caso, estou tentando abrir a minha startup, né, na área de tecnologia, e uma dificuldade tremenda. O caso de você é diferente, porque comigo é com a reputação, né? O cara é louco, bateu, agrediu, ficou assim como fizeram com o Dr. Romeu Tuma, né? Olha, ficar envolvido com corrupção. Agora, o seu caso como empresário, quer dizer, eles sufocam você economicamente. Empresário no Brasil é uma coisa que vai terminar. Né? Empresário deve estar com natalidade negativa no Brasil hoje. Deve ter mais... A Smartmatic só funciona, só é eficiente quando ela está nas trevas. Quando a gente coloca a luz em cima dela, por isso que eu sempre uso o termo holofotes. Quando você ilumina esses vampiros aí, eles fogem, perde eficiência, tem que correr. Tá entendendo? Então, vamos supor, na pior das hipóteses, a Smartmatic já não vai poder estar ali dentro. Então, a arma que eles tinham, a ferramenta que eles tinham para a fraude do plebiscito, que é o maior perigo, ok, ao Brasil, é esse plebiscito. Sem dúvida. Na Constituição, o que é crime já não é mais. Gente, acabaram de ver vocês aí com essa LDO. Isso. Eles podem pegar um crime e transformar em algo legal. O devo não nego. Devo não nego. Escala. Mas eles querem fazer isso em grande escala. Ok? Eles vão escrever a Constituinte do jeito que eles querem. Você está entendendo? E nesse processo, que é parte do plano, okay, da cartilha do Fórum de São Paulo, é onde entra a desmobilização do sistema político. Vocês escutaram, eles querem acabar com o Senado. Então não haveria mais Senado, seria uma Câmara só. Detalhe,
eles não precisariam mais fazer petrolão, mensalão, nada disso, ok? Porque só entraria nessa assembleia, como eles chamam, gente deles, como é na Venezuela, ok? E na Venezuela, a única corajosa ali, que era a Maria Corina, eu mostrei no último hangout que eu fiz, tá, com a Denise, ela apanhou dentro da Assembleia, gente. Ela apanhou. Loucura. Basicamente. E onde estão esses filhos das putas aí para falar, ok? Para defender a mulher? Ela é mãe de 3 filhos. Ela é filha de alguém, ela é mãe, ela é irmã de alguém. Eles não estão aqui para defender mulher nenhuma. Esse é outro lancezinho do Fórum de São Paulo. Eles sequestram esses movimentos. Movimento gay, mulher, contra a criança, trabalho escravo. Eles dominam esses movimentos e transformam em arma para chegarem ao grande objetivo deles, que é o poder total e absoluto, e lavar o cérebro de todo mundo. Ok? Tanto que direitos humanos no Brasil virou piada. Virou piada. Ou seja, todos os direitos humanos para o bandido que mata 20, 30 pessoas, esse tem que respeitar os direitos humanos dele. Sim. O pai de família, tá? Que trabalha às vezes 2 empregos, que leva um tiro na cara chegando em casa, ele estava no lugar errado na hora errada. Tá entendendo? Ou o policial. E agora, que é parte também do esquema do fórum, desarmar a polícia. Ok? Desarmar e unificar também, né? Dar uma mas a primeira fase é desarmar. Falem bem. A primeira fase é desarmar. Desarma a polícia e unificar. A polícia unificada, ela vai ser armada. Desmoralizar fica mais fácil. Sim. Mais fácil você desmoralizar uma polícia já desarmada e depois desmantelar para reconstruir nos moldes que eles querem, que é uma guarda pretoriana para o regime. E aí, que Deus ajude a todo mundo, porque vai ser porrete. Tá entendendo? Esses dias em Cuba, ok? Estava lá, direitos humanos, o pessoal resolveu, umas mães que têm filhos presos, saíram na rua, ok? Acho que eram 4 ou 5 mães. O povo cercou elas e começou a bater. Porque o povo está tão condicionado em Cuba, que é um estado policial, onde só tem sacanagem. E para sobreviver, você tem que entregar o teu vizinho, o teu irmão, o teu tio, filho. Ok? Assim, é impressionante a desumanidade dessa gente lá. Ok? Então, antes de chegar a tudo isso, a gente ainda tem tempo. Só que a gente tem que bater, gente. A gente não pode mais, tem que tirar a luva, tem que bater e bater pesado. Tá entendendo? Acabou esse negócio de Mr. Nice Guy, no more. Vamos bater. Vamos bater. Não. Isso aí, na gíria, assim, na boa não vai dar. Vai ter que ser na porrada. Isso serve para oposição também. Eu sei que tem muita gente da oposição de nível, okay? de alto, pessoal de posição, okay? De estatura dentro de partidos, que estão assistindo, que estão seguindo a gente. Podem não assumir isso, mas já começam a seguir essa corrente nossa. Para eles, a mensagem é simples. Okay? Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Okay? Cuidado, não pisem em minas, porque estão colocando agora minas por todo lado para eles pisarem. Deixa a gente bater. Okay? Por exemplo, o Bolsonaro, que é um exemplo disso. Eu acho que nós é que temos que colocar a cara para bater. Ele está ali para defender a gente. Os militares. A gente não tem que estar pedindo intervenção militar. O que a gente tem que estar pedindo é: ei, militares, a gente está aqui para defender vocês também. A gente vai colocar a cara para bater. Mas a gente quer a defesa de vocês. Mas a gente está fazendo isso, né? Agora, eu botei um monte de posts falando sobre 64,
e explicando tudo o que acontecia, informando o pessoal, as vítimas, né, 136 vítimas do terrorismo, que ninguém falou nada. Eu botei isso aí, botei vários posts essa semana, né, depois que saiu essa comissão da... É um absurdo. Eu vou confessar para você, viu, Dalmo, o Vitor também, né? É assim, eu sustento que, em vista daquilo que está se apurando dentro da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, tem que haver uma insurreição, não é nem intervenção, é uma insurreição, né? Porque o que acontece, Dalmo? A intervenção partiria do princípio de que o comando das Forças Armadas está do lado do povo. Isso não é verdade. Esses generais, esses almirantes são petistas. É verdade. Eles são petistas, são vendidos. O almirante Moura Neto está envolvido em superfaturamento, em contrato com submarino. A FAB agora se envolveu num escândalo de suborno de oficiais, veio com uma nota mentirosa a público, Dalmo, dizer que foi um sargento da aeronáutica que assinou esse contrato com uma firma do Texas. Ora, mas desde quando o sargento da aeronáutica assina contrato, né? O general Enzo e o Exército também, suspeitos em escândalos aí envolvendo corrupção. Então, nesse sentido, é uma fantasia você esperar desses oficiais generais uma intervenção contra o PT. Não vai ter. Eu não espero, mas você lembra que você mesmo falou, tá? Quando começarem a dar porrada, eles não vão distinguir. Não vão distinguir, é verdade. Se você é de uma linha ou de outra. Não, vai apanhar todo mundo. Quando eu falo de militares, não estou falando só de Forças Armadas, não. Estou falando da polícia também, das polícias militares. Porque eles são as vítimas imediatas, de agora, já. Primeiro tira as armas, desmoraliza e desbanda. Ok? Então, a hora que uma manifestação estiver sendo agredida por bandidos, porque eu espero que os militares retribuam o favor. Então é nossa obrigação defender a eles também. Agora, eles precisam entender, Dalmo, definitivamente, Vitor, eu acho que as Forças Armadas precisam entender que o plano do partido para elas é a extinção. Por que eu digo isso? Porque o partido sabe que as Forças Armadas elas não são o 8º Exército de Libertação, o Exército da Grande Marcha Chinesa. Você não vai transformar o Exército Brasileiro num Exército de Libertação. Você pode corromper os oficiais, você pode desviar armamento, você pode fazer soldados usar droga, vender arma, tudo isso você pode fazer. Mas você não vai transformar esse exército que está aí num exército revolucionário. Então qual é o plano? O plano é extinção. Está dizendo que o plano do partido é a extinção, né? Não é a transformação do exército num exército revolucionário, né? E isso o exército tem que entender, né, Dalmo? Não, mas tem que entender. Porque e você vê esse processo em toda a América Latina, é só olhar os exemplos. Olha o que está. Já falei: Chile, Argentina, Bolívia. É uma repetição. E se a gente não aprender e não tirar algum tipo de benefício disso, dessa experiência, quer dizer que você é burro mesmo, entendeu? Se eles querem ver um Brasil democrático e republicano, eles têm que estar atentos. Eu sei que estão atentos. Porque tem um detalhe sobre as Forças Armadas, ok? Do Brasil especificamente. Para mim, eles são o maior partido político que o Brasil tem. Okay? Infelizmente, eles são o pior partido político que o Brasil tem também. Okay? Porque quando eles tiveram eles no controle, vamos ser honestos, eles não estão preparados para governo. Okay? E nem a gente quer eles governando. Eles têm que estar ali, tá entendendo? Protegendo o Brasil, as riquezas, as fronteiras. As fronteiras brasileiras entra qualquer coisa. Ali está entrando de tonelada de cocaína. Isso é parte também, ok, nesse esquema de desmoralização da nação. Mas, Rodolfo, eu ouvi falar que eles diminuíram postos do exército na fronteira. Mas é lógico, para entrar mais droga, mais arma.
esse pessoal do Fórum de São Paulo, os países, eles estão ligados à Farc da Colômbia. A Farc é a maior produtora de cocaína do mundo. E eles têm que dar vazão para essa mercadoria. Ok? E o Brasil é uma rota, assim, conhecida. Só que muita droga fica no Brasil. Olha o flagelo que está a drogadição no Brasil. Realmente. A maioria dos crimes, eu diria que 95% dos crimes de morte no Brasil são motivados por droga. Está entendendo? Ou alguém por latrocínio, ou porque a pessoa já perdeu completamente o raciocínio de como, de certo e errado, o uso de droga. O Milton é médico, ele deve saber a patologia disso e pode explicar para a gente. Mas, em realidade, o volume de droga que entra aí no Brasil é absurdo, e de armas. Alguém está controlando isso. E tirar as Forças Armadas ali das fronteiras faz sentido, se você quiser fazer isso. E é parte da desmoralização da população. Você vai assustar a população. Todo mundo vai ficar com medo. Aí eles criam a Polícia Nacional. Que já criaram aí, né? Ainda não é forte, mas já é o preâmbulo, é o embrião do que eles querem. Uma força nacional que possa se mobilizar como uma guarda pretoriana e agir da forma que eles querem, controlados pelo poder central, Brasília, a presidente ou o presidente, controlando essa força policial. Aí a opressão, ela só começa, e uma vez que começa, ela não acaba mais. É um ciclo vicioso, né? Então, antes que comece, a gente tem que mexer e fazer o impossível. O momento é agora, tem que fazer o impossível. Principalmente empresários aí. Tá? Se você acha que o seu dinheiro está difícil agora de ganhar, ok? Num sistema bolivariano vai ser pior ainda. O que você tem, você vai perder. Isso é garantido. Okay? Olha o que estão fazendo lá. Não, sem dúvida, faz parte. É o pequeno e o médio empresário que gira a economia, vai girar, dá emprego para pessoas que são mais baratas e que podem evoluir, a empresa cresce, evolui o funcionário e a economia vai andando, e a família dele melhora e consome e vai andando. Tem que destruir o pequeno e médio funcionário, o bolivarianismo, para eles chegarem onde eles querem. Vocês acham? Tinha um colega da agronomia que ele terminou e no ano seguinte ele voltou à universidade para pegar diploma, alguma coisa assim. E aí ele voltou de carro. E ele, quer dizer, voltou no próprio carro, né? E eu tinha percebido, sabia que ele era meio esquentadinho para o comunismo. Eu pensei, pois é, você ainda continua comunista? Ah, como quem diz, não, agora não, sabe? São umas pessoas sem maturidade. Isso eu fico com raiva, esses jovens que servem de bucha de canhão. Eles não têm conhecimento suficiente, é massa de manobra. E alguns que têm mentalidade fraca, porque não tem tantos que caem na droga, na maconha, na cocaína, no crack e tudo mais, pois é, também cai nessa linha de comunismo. Agora, graças a Deus, nunca pingou um voto meu a favor do PT. Nem meu e nem do meu marido. Parabéns, Maria. Parabéns.